E eu queria falar um pouquinho hoje da forma como nós enxergamos a vida, né? Eu queria falar um pouquinho hoje da nossa visão. Por quê? Porque a nossa vida, ela é formada a partir da forma como nós enxergamos ela. Então, a nossa visão, ela é algo tão importante que ela impacta toda a nossa vida, né? Então, para você ter uma ideia, né? A forma que a gente como a gente define a nossa vida, como a gente vê a nossa vida, ela determina o quê? O nosso destino, onde nós vamos chegar. Então, percebe como é importante a gente ter uma visão alinhada com os céus? Então, isso é fundamental. Então, por quê? Porque a nossa perspectiva de vida, ela vai influenciar o quê? A maneira pela qual a gente investe o nosso tempo, a maneira pela qual a gente gasta nosso dinheiro, a maneira pela qual a gente usa os nossos talentos e até mesmo que a gente valoriza os nossos relacionamentos. Então, eu creio que Deus, ele deseja o quê? Curar a nossa visão. Deus, ele quer curar a sua visão nessa manhã. Aí você fala assim, mas pastor, eu não sou, talvez, deficiente visual. E a gente precisa entender que nós somos seres espirituais. E nós não vemos apenas com os olhos, mas nós vemos o quê? Com a mente e nós vemos com o coração. E é sobre essa visão espiritual que eu estou falando. É essa visão que Deus, ele deseja o quê? Trazer cura sobre as nossas vidas. E é legal porque no capítulo de hoje do nosso livro, capítulo 5, existe uma frase ali muito impactante. Eu queria começar aqui lendo essa frase. Então, essa frase fala assim: nós não vemos as coisas como elas são, mas nós vemos as coisas como nós somos. Anaïs Nin é quem escreve essa frase. Ó, eu vou repetir ela. Nós não vemos as coisas como elas são, mas nós vemos as coisas como nós somos. Então, cara, essa é uma frase muito impactante. Por quê? Porque, às vezes, a forma como você enxerga a vida, você acha que as coisas são daquele jeito. Então, é por isso que a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque quando você entende que nós não vemos as coisas como elas são, mas nós vemos as coisas como nós somos, às vezes, se a nossa forma de ver as coisas for uma forma distorcida, o que eu preciso entender? Que tudo que eu vejo a partir da minha distorção de mundo pode estar distorcido. Então você percebe como é importante a gente ter uma visão correta das coisas. É por isso que nem sempre uma pessoa que ela está no engano, ela consegue o quê? Ver, reconhecer que ela está no engano. Por quê? Porque dentro da ótica dela, ela está fazendo o que é correto, ela está indo pelo caminho correto, mas ela está num caminho de engano. É por isso que eu costumo definir o engano da seguinte forma: o engano é você achar que está indo, né? Você tem uma convicção que está indo para o caminho certo, quando na verdade você está indo para o caminho errado. Então, quantas e quantas pessoas elas estão no engano?
Se você olhar mesmo para a sua vida, para a história da sua vida, quantas vezes você achava que estava indo por um caminho certo e você estava indo por um caminho de morte e destruição? Por quê? Porque você estava no engano. Então, a nossa visão, ela vai determinar se eu vou ir por um caminho de engano ou não. Eu queria ler com vocês 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Então, se o pessoal da mídia puder colocar aqui no chat, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Por quê? Olha que legal. Essa história aqui fala sobre Samuel. E Samuel era um grande profeta. Ele era um homem cheio da visão de Deus. Então ele chega ali na casa de um homem chamado Jessé para ungir aquele que seria o futuro rei de Israel, que seria Davi. Então, quando ele olhou o irmão de Davi, ele falou: é esse o cara. Por quê? Porque era um cara forte, era um cara bonito. E ele olhou o quê? Para a aparência. E então, ao olhar para a aparência do irmão de Davi, ele julgou que aquele seria o futuro rei de Israel. Mas olha o que Deus falou para ele. 1 Samuel 16, 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Uau! Esse texto é um texto incrível. E ele mostra para nós o quê? O quanto é importante nós termos uma visão alinhada com o coração de Deus. Por quê? Porque se a gente tiver uma visão distorcida, a gente vai enxergar tudo distorcido. E isso pode acontecer até mesmo com a gente, pessoas de Deus. Por quê? Porque Samuel aqui era um profeta, um grande homem de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado. E como a Geice, ela nos ensinou na quarta-feira, nós temos que vigiar. Por quê? Porque a qualquer momento a gente pode o quê? Perder a nossa visão. A gente pode perder a visão e entrar por um caminho de morte, por um caminho de apostasia, por um caminho de engano. É por isso que eu queria chamar a tua atenção para quê? Para você entender, em primeiro lugar, o como é importante você ter a sua visão alinhada com a visão de Deus. Sabe, todos nós, todas as pessoas, nós temos uma visão de mundo, né? Os sociólogos chamam isso de cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Traduzindo em palavras simples, cosmovisão é a nossa visão de mundo. Agora, como que a nossa cosmovisão ela é construída, ela é elaborada? Como que a nossa visão de mundo ela é desenvolvida dentro de nós? Através de diversos aspectos. Primeiro, a nossa cosmovisão ela é influenciada pela nossa cultura. Por quê? O que define uma cultura? Uma cultura é definida pelas nossas crenças, pelos nossos valores, pelos nossos hábitos. Então, a maioria das pessoas aqui são brasileiras. Então, quer você queira ou não, a cultura brasileira, ela vai trazer o quê? O impacto na sua visão de mundo, né? Então, a questão econômica do nosso país, ela vai trazer um impacto sobre a nossa visão de mundo. Então, tudo isso
vai influenciar o quê? Na forma como nós vemos o mundo, na forma como nós vemos as pessoas. Agora, além da nossa cultura, não é só a nossa cultura que define a nossa visão de mundo. Existe o quê? As nossas experiências, as nossas memórias, né? Então, eu costumo dizer que todos nós temos memórias afetivas e também a gente tem o quê? As nossas memórias, que são as informações, o conhecimento que a gente recebeu ao longo da nossa vida. Então, tudo isso foi construindo o quê? A sua visão de mundo. Então, não pense você assim, a forma que eu vejo do mundo, ela é aleatória. Não. Ela tem uma influência por trás disso, né? Então, a sua cultura, as suas memórias afetivas, as suas experiências. Mas só experiências boas? Não. Tanto experiências boas como experiências ruins. Por exemplo, você que ao longo da sua vida, você sofreu algum trauma, você sofreu alguma perda, né? Você sofreu algum abuso, né? Por exemplo, uma vez a gente atendeu uma moça que ela era vítima de abuso. E isso influenciava o relacionamento conjugal dela. Influenciou ela de uma tal forma que ela chegou até mesmo se separar e se divorciar. Então, a experiência dela fez com que ela enxergasse o mundo a partir da dor que ela tinha. Então, muitas vezes, se você cresceu num ambiente onde seus pais eles não tinham carinho, não abraçavam, não expressavam sentimentos, muitas vezes a sua visão de mundo ela vai ser o quê? A partir dessas experiências. Por exemplo, se você cresceu num lar com muita dificuldade financeira, com escassez, e muitas vezes a sua visão de mundo vai ser o quê? A partir disso, vocês estão entendendo? Quem está entendendo aqui? Essa ideia aqui de cosmovisão. Todo mundo está entendendo? Então, existem muitos exemplos que a gente pode dar de coisas ruins, né? De uma traição, seu pai traiu sua mãe traiu seu pai, e tantas outras coisas. Desrespeito, se você foi criado num lar cheio de desrespeito, cheio de abusos, porque às vezes os abusos, eles não são só sexuais, são abusos morais, né? Então, dependendo do lugar que você cresceu, isso impacta na forma que você vê o mundo. Mas também não são só coisas ruins, vamos falar a verdade. Tem as coisas boas. Muitos aqui, às vezes, cresceram num lar onde você recebeu carinho dos seus pais, amor, respeito, onde seus pais eles eram cheios de princípios, um lar que era cheio de provisão, irmãos unidos, né? Então, isso impacta na sua forma de ver o mundo, na valorização da família. Então, você fala assim, cara, a família é tudo, a família é importante. E, às vezes, para algumas pessoas que não tiveram esses vínculos familiares, não, a família não é nada, a família não importa. Por quê? Porque isso vai moldando a nossa visão de mundo. É isso que eu queria que você entendesse, como a nossa visão de mundo é importante. Por quê? Porque tudo aquilo que você viveu, todo o conhecimento que você recebeu, né? Por exemplo, a religião que seus pais eram, tudo aquilo que você foi instruído na sua infância, veio trazendo um impacto ao longo da sua vida. Por quê? Porque tudo isso, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela foi construída através das nossas experiências, e elas deram para nós o quê? Lentes para que a gente pudesse ver a vida, as coisas, as pessoas, a partir disso. Agora, o que eu queria dizer para você?
que as suas lentes, elas não são a verdade. E você precisa entender isso. E é isso que essa frase, ela aborda. Por quê? Porque nós não vemos as coisas como elas são, mas nós vemos as coisas como nós somos. E qual que é o nosso problema? Às vezes a gente acha que a nossa visão de mundo é a visão que todo mundo tem que ter. E a gente quer enfiar a goela abaixo a nossa visão de mundo nas pessoas, para que as pessoas elas enxerguem o mundo como nós enxergamos. E daí que saem as discussões, daí que saem as divisões, daí que saem o quê? As brigas. Então você precisa entender que as suas lentes, elas não são uma verdade absoluta. Você precisa escrever isso para você mesmo. A minha visão de mundo não é uma verdade absoluta. Elas são a minha verdade, mas não são a verdade. As minhas lentes são a minha verdade, mas não são a verdade. Agora, se a gente lê aquilo que está escrito lá em Isaías 55, verso 8, o que o profeta fala? Ele fala assim, olha, os meus caminhos, diz o Senhor, eles não são como os vossos caminhos, mas eles são mais altos do que os de vocês. O que Deus está falando? Falando, cara, existe uma diferença, né, entre os meus caminhos e os meus pensamentos. No versículo 9, ele responde a isso, né? Ele fala, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, e os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. E no versículo 9 ele fala, são mais altos do que os de vocês. Então você precisa entender isso na sua vida. Por quê? Porque enquanto você ficar achando que a sua verdade é uma verdade absoluta, você vai estar até mesmo o quê? Ocupando o lugar de Deus no seu coração e na sua vida. Você vai estar no centro e não Deus no centro. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que a minha verdade não é a verdade. A minha verdade não é a verdade. Então, se a gente quiser ver a partir da verdade, nós precisamos mudar as nossas lentes. Se a gente quiser ver a partir da verdade, a gente precisa mudar a nossa lente. Então, a primeira coisa que eu queria falar para você aqui nessa manhã é que você só vai mudar as suas lentes a partir do momento que você reconhecer que você precisa mudar a sua lente. Então, essa mudança de cosmovisão, ela parte de um reconhecimento. Você fala, cara, eu preciso mudar as minhas lentes. Eu tenho essa necessidade. Porque enquanto você não reconhecer isso, você vai continuar vendo o mundo a partir das suas lentes. E muitas vezes pode até usar a Bíblia para o quê? Para definir, para endossar as suas definições distorcidas de mundo. Agora, se a gente quiser ver de verdade, nós precisamos mudar as nossas lentes. Agora, entenda uma coisa. A verdade, ela não é uma ideia. A verdade não é um pensamento. O que está escrito lá em João 14, 6? Está escrito, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Não está dizendo que Jesus conhece a verdade. Não, ele é a verdade. Então, a verdade não é uma ideia. A verdade não é um pensamento. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. A verdade é alguém. É por isso que se a gente quiser ver de verdade,
A gente precisa mudar as nossas lentes. A gente precisa mudar a nossa cosmovisão. E é essa verdade, é essa pessoa que chama Jesus Cristo que vai o quê? Libertar a nossa mente, libertar a nossa visão, abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Está conectado, você está conseguindo entender isso? Agora, olha, é importante você entender o quê? Cara, se eu quiser mudar a minha forma de ver o mundo, na verdade, eu preciso mudar. O meu coração precisa mudar. A minha mentalidade precisa mudar. Eu preciso sofrer o quê? Algumas mudanças internas. Por quê? Porque só quando eu mudo que a minha forma de ver o mundo muda. Se eu não mudar, a minha forma de ver o mundo, ela vai continuar o quê? Intacta. Vamos lembrar um pouquinho da experiência que Paulo viveu em Atos, no capítulo 9. Né? Eu não sei se você lembra aqui da experiência que ele viveu. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Se você for ver no capítulo 8, onde a Bíblia fala da morte de Estevão, Estevão, um cristão cheio de Deus, morreu diante de Paulo. Paulo presenciou a morte de Estevão. E Paulo, ele pegava cartas para perseguir os cristãos nas sinagogas. Agora, o que eu vou falar um negócio para você? Paulo, ele era um homem mau? Não. Dentro da visão de mundo dele, aquilo que ele estava fazendo era o certo. Ele estava protegendo a lei de Deus. Porque era assim que ele enxergava o mundo. E aí, no capítulo 9 de Atos, o que acontece? Jesus, ele vai ao encontro de Paulo. E naquele encontro, né? O que acontece? Jesus, ele traz uma mudança sobre a vida de Paulo. E eu não sei se você lembra. O que exatamente muda na vida de Paulo naquele encontro? A visão. Porque Paulo sai daquele encontro com Jesus o quê? Cego. Porque para a gente mudar a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, nós precisamos mudar. E o que é legal? Naquele encontro de Paulo com Jesus, vem uma luz muito forte. E essa luz deixa Paulo cego. E o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz dos homens. Então, quando aquela luz brilha, o que eu queria te sugerir? Que existe ali o encontro da cosmovisão de Paulo com a verdade absoluta que é Jesus. E aquela verdade absoluta destrói a cosmovisão de Paulo. E olha que incrível, porque a luz faz isso, ela dissipa as trevas. A verdade, ela destrói a mentira. E Paulo, ele fica o que? Cego, ele perde a cosmovisão dele. E é aqui que começa o quê? Um processo de cura, um processo de transformação. Então, Paulo vai para Damasco, ali ele fica na casa de Simão. Na casa de Simão, ele está o quê? Arrependido. Ele está ali em jejum, ele está ali humilde, porque o Paulo, ele era cheio de orgulho, mas agora ele estava o quê? Vestido de humildade. E esse Saulo, o que acontece com ele? Ele espera ali a visita de um outro homem que se chama Ananias.
E Ananias entra lá, ora por ele, e ele recebe o quê? A visão dele de volta. Mas agora ele não recebe a visão. Paulo, ele recebe a cosmovisão. Ele recebe a visão do mundo, dos céus. E posso falar uma coisa? O que eu aprendo com isso? Que nós não vamos receber a cosmovisão dos céus sozinhos. Nós vamos precisar, humildemente, da ajuda das outras pessoas, para que a gente possa enxergar coisas que a gente não está enxergando. E foi isso que Ananias fez na vida de Paulo. Ananias ajudou Paulo a enxergar aquilo que ele não estava enxergando. E ali Paulo foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, e ele foi para a Arábia, onde ele ficou 3 anos sendo preparado e sendo formado. Por quê? Porque uma cosmovisão dos céus, ela não é gerada do dia para a noite. Ele recebeu ali o que? Uma ativação. E através daquela ativação, ele foi sendo transformado dia a dia, que é o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Olha que interessante. Você percebe que só quando eu mudo, que a minha forma de ver o mundo muda. Então, a pergunta que eu quero fazer para você e para mim mesmo nessa manhã é a seguinte: cara, o quanto eu estou disposto a mudar? O quanto eu estou aberto para essa mudança? O quanto eu reconheço que eu preciso mudar? Porque, cara, se você não tiver aberto, se você não reconhecer, se você não falar, eu preciso mudar, você nunca vai mudar. Porque toda mudança na sua vida, ela começa a partir de um reconhecimento. E esse texto de Romanos 12, ele é muito legal, porque ele fala assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entendeu? Ou seja, você precisa entender que não é quem vai transformar você mesmo? Você. Entendeu? Através da permissão que você vai dar para Deus para que ele mude você. Para a permissão que você vai dar para Deus para que ele use outras pessoas para te ajudar nesse processo de mudança. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer mudar as pessoas, a gente quer mudar os outros, mas nem sempre a gente está aberto para as mudanças que Deus ele deseja realizar na nossa vida. E esse texto ele deixa claro para a gente o quê? Que quem precisa mudar não são os outros, mas quem precisa mudar somos nós. Às vezes você está com um problema de conjugal, você fala, não, meu marido precisa mudar, minha esposa precisa mudar. Mas sabe quem que precisa mudar? Quem precisa mudar é você. Agora, ouça isso. Toda mudança na sua vida, ela vai acontecer o quê? A partir de um coração flexível. Se você não tiver um coração flexível, você nunca vai mudar. Agora, qual que é o oposto de um coração flexível? Quem sabe me dizer aqui? O oposto de um coração flexível é um coração duro. A Ana colocou aqui, a Flávia gritou aqui, um coração inflexível. O Eric colocou aqui, um coração rígido. É por isso que ou o seu coração vai ser duro ou o seu coração vai ser flexível. E nesses dias,
aquilo que a gente precisa ser, nós precisamos ser homens e mulheres moldáveis, homens e mulheres abertos para as mudanças que o Espírito Santo ele deseja operar em nós. Porque às vezes a gente é tão duro, que a gente quer até mudar a palavra de Deus para que ela concorde com a dureza do nosso coração. Então, quando nós não somos flexíveis, né, a gente cria o quê? A gente cria a nossa própria religião. A gente cria as nossas próprias regras. A gente cria o quê? O nosso próprio evangelho. Por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Agora, lá no Salmo de número 95, Deus fala o quê? Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês, como o povo fez lá no deserto. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, a minha verdade, a sua verdade não é absoluta. A única coisa que é absoluta no mundo é a palavra de Deus, é a Bíblia, é isso daqui, esse livro. A palavra de Deus, ela é absoluta. Deus, ele é absoluto. E a gente precisa entender isso. Então, ao invés da gente ficar tentando querer mudar a Bíblia para que ela seja moldada às nossas conveniências, nós precisamos permitir que a palavra de Deus ela tire toda a dureza do nosso coração. Glória a Deus, Eric. Eu ia citar esse versículo de Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês e tirarei de vocês o coração de pedra. Em troca, darei um coração de carne. Por quê? Porque enquanto nós não permitirmos que Deus toque na dureza do nosso coração, nós vamos continuar em um lugar onde nós impedimos as transformações que Deus deseja realizar em nós. Então não é você que vai moldar Deus, mas é você que precisa permitir ser moldado por Deus, ser moldado pela palavra de Deus. Portanto, o que nos impede de entrar nesse processo e de viver esse processo de mudança da nossa cosmovisão, sabe o que é? É a dureza do nosso coração, sabe? E a gente precisa reconhecer o como muitas vezes nós somos duros. Quem reconhece aqui como muitas vezes você é teimoso? Quem reconhece aqui, cara? Sabe? Muitas vezes você fica insistindo, argumentando, e enquanto a gente continuar nesse lugar de teimosia, esse lugar de soberba, esse lugar de orgulho, esse lugar de arrogância, cara, a gente pode até ler a Bíblia, mas a Bíblia, ela não consegue acessar um coração endurecido. Entenda uma coisa, cara, Jesus, ele caminhou com Judas, mas Judas estava com o coração dele tão enrijecido, que mesmo caminhando com Jesus, ele não conseguia acessar o coração dele para que ele vivesse uma transformação interior. Adão e Eva estavam no paraíso, e eles desobedeceram Deus, mesmo dentro do paraíso. Porque o grande problema da nossa vida não está do lado de fora, mas está do lado de dentro. O grande problema da nossa vida é a dureza do nosso coração. E quando a gente fica endurecido, a gente não consegue ouvir nem Deus. Você ouve uma pregação, e se aquela pregação não fala o que você quer ouvir, você descarta ela. Você lê um texto da Bíblia, e se aquele texto não diz o que você quer
ler, você descarta aquele texto. Você lê um livro e você só extrai daquele livro aquilo que faz parte para a sua conveniência. Por quê? Porque nós, quando estamos com o nosso coração endurecido, a gente só ouve o que a gente quer ouvir. Mas a gente não ouve aquilo que a gente precisa ouvir. E isso me faz lembrar o quê? Da história de um juiz chamado Jefté, que está ali em Juízes, no capítulo 11. Então, o que aconteceu com Jefté? Jefté, ele era fruto de um relacionamento extraconjugal do pai dele com uma prostituta. E por causa disso, ele era rejeitado pelos irmãos, e ele até saiu da cidade dele, saiu da casa dele. E ele era um homem muito valoroso, porque ele era um cara de guerra, ele era um cara cheio de talentos. Mas a dor da rejeição, ela suplantava o talento que Jefté tinha. Por quê? Porque ele era cheio de rejeição. Ele era cheio de ofensa. E um dia, quando ele teve a oportunidade de ser o juiz em Israel, né, ele não tinha recebido o quê? O tratamento necessário dentro dele. E ele queria provar quem ele era. Ele queria provar o valor dele. E por causa disso, da imaturidade, da inconsequência de Jefté, ele se tornou juiz em Israel, mas ele trouxe a morte sobre a própria filha dele e sobre a própria casa dele. Por quê? Porque às vezes você pode ter muitos talentos. Se você não tiver uma cosmovisão, uma visão do mundo renovada e restaurada por Deus, você pode ser o quê? Um pivô que vai trazer destruição sobre a sua própria vida. Então, às vezes, você não quer mudar. E você fala assim, mas eu sou assim. E você até distorce muitas pregações, porque você fala assim, não, Deus valoriza quem eu sou. Deus me aceita como eu sou. Deus me ama como eu sou. Não tem problema. Eu sou assim. Cara, Deus, ele fala, venha como estás. Mas a característica mais impactante de alguém que anda com Jesus é que essa pessoa, ela vive uma transformação poderosa de dentro para fora. E essa conversinha, mas eu sou assim, mas não tem problema. Isso é uma distorção de evangelho. Isso é uma distorção da palavra de Deus. Por quê? Porque a gente precisa entender nesses dias melhor o que é identidade. Porque eu quero te dizer uma coisa, tudo em você que não se parece com Jesus precisa ser transformado. E essa é a verdade do evangelho. Isso é o que as escrituras nos ensinam. Por isso, para dessas justificativas e dessas desculpinhas que você fica dando para você mesmo. Mas eu sou assim, mas não tem problema. Não. Tudo que em você não parece com Jesus precisa ser transformado. Às vezes, a gente até quer mudar. Mas sabe o que a gente quer mudar? A gente quer mudar tudo aquilo que incomoda a gente. Aí você fala assim, não, isso eu preciso mudar. Porque isso está te incomodando. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, e eu já estou acabando. As coisas que nós precisamos mudar não são as coisas que nos incomodam, mas são as coisas que incomodam o Espírito Santo de Deus. Porque tem coisas dentro de nós que entristecem o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala o quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, as coisas que você precisa mudar não são as que incomodam você, mas são as coisas que incomodam o Espírito Santo de Deus. Sabe, Deus,
Ele criou você à imagem e semelhança dele. Então, tudo aquilo que na sua vida não se parece com Jesus, precisa ser mudado. Você precisa o quê? Na verdade, ser curado na sua visão. Você precisa ser curado nos seus olhos nessa manhã. E isso só vai acontecer a partir do momento que você, em humildade, falar: Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso ver. Eu reconheço que eu não vejo. Eu preciso ver. E eu queria ler com você, para a gente finalizar, a história de um cego que se chamava Bartimeu. Está lá em Marcos 10, no capítulo 46 e 52. Quando eu estava meditando nessa mensagem, eu comecei a meditar em todos os cegos que Jesus curou. Então, Jesus ele curou Bartimeu e fala aqui em Marcos, em Mateus, em Lucas, a Bíblia fala da cura dos cegos de Jericó. Mas ali vamos lá, ali em Mateus 9, a gente vê Jesus curando os cegos na Galileia. Em Marcos 8, a gente vê Jesus curando os cegos em Betsaida. E em João 9, a gente vê Jesus curando um cego de nascença. Sabe, talvez você não seja esse cego de nascença. Alguém que nunca conheceu Jesus. Alguém que nunca conseguiu encontrar Jesus. Mas talvez você seja hoje um cego que você um dia enxergou. E por causa que o seu coração foi endurecendo novamente em algumas questões, você foi perdendo a sua visão ao longo da sua vida. Mas uma coisa é verdade, em todas essas curas de cegueira que a gente vê na Bíblia, todas essas pessoas, elas só foram curadas quando elas interagiram com Jesus. Algumas delas Jesus tocou, outras delas Jesus cuspiu nos olhos. Em outras, Jesus ele fez um lodo com a lama. Mas a verdade é que tudo aquilo que trouxe cura para essas pessoas foi a interação delas com Jesus. E o que vai curar a sua visão é a sua interação com Jesus. E por que eu escolhi o cego Bartimeu? Porque esse texto ele é a expressão de tudo que a gente está falando aqui. Ninguém sabe de verdade o nome desse cego. Tanto que ele é chamado de Bartimeu, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Então, a gente não sabe nem o nome dele. Por quê? Porque ele era um mendigo que ficava na beira do caminho. Então, chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. E um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Meu Deus! Muitos lhe diziam: fica quieto. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego e disse: animem-se, venha, ele está te chamando. Eu quero dizer para você nessa manhã,
Anime-se, porque o Senhor está te chamando hoje. Sabe, Jesus está passando na minha casa, Jesus está passando na sua casa, mas o que ele precisa ouvir é o seu grito, o seu clamor e o meu clamor, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que você pode dizer isso agora e fazer essa oração? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, muda a minha visão, muda o meu coração. Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu não quero mais continuar olhando as pessoas como eu olho, julgando. Eu não quero continuar mais olhando o mundo a partir da minha dor. Eu não quero mais ter um coração cheio de ofensa, cheio de rejeição. Eu não quero mais ficar tentando provar para o mundo inteiro quem eu sou e quem é meu valor e qual que é o meu valor. Não, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está passando pela minha cidade. Jesus está passando pela sua cidade. Jesus está passando pela nossa casa, meu irmão. Se você chamará a atenção dele, grite mais alto, fale: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, as pessoas estão falando para você hoje: animem-se. E eu quero te dizer: anime-se, porque o Senhor está chamando você e Ele está dizendo: venha, venha, Bartimeu, venha para perto de mim. Eu quero curar você, eu quero sarar você, eu quero sarar a sua rejeição. Eu estou vendo a sua dor, eu não julgo você, mas eu quero curar você. Jesus então perguntou para Bartimeu, e ele está perguntando para mim: o que você quer que eu faça nessa manhã? O que você quer que eu faça nessa manhã? E Bartimeu, ele não respondeu: eu quero dinheiro, eu quero prosperidade. Não, ele falou: eu quero ver Jesus. Então fale para Jesus nessa manhã, meu irmão, fale: Jesus, eu quero ver, me ajuda com a minha cegueira. Senhor, eu não quero ser orgulhoso e arrogante e pensar que eu vejo o que eu não vejo. Não, não, Jesus, cura a minha cegueira. Jesus, que eu preciso ver. Eu reconheço nessa manhã, Jesus, a minha falta de visão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, sabe? E o que Bartimeu fez? Bartimeu, ele jogou a capa dele e ele levantou-se num salto. E eu quero te dizer uma coisa: levante-se nessa manhã, se coloque de pé, porque é tempo de você jogar essa sua capa fora. Essa sua capa falava do que? Da sua velha identidade, do seu velho homem, da velha criatura, da velha natureza, da velha visão de mundo, de um cego, de um mendigo, da dor dele, da rejeição dele, da pobreza dele, sabe? Jesus, ele quer te dar uma nova capa, ele quer te dar novas vestes, ele quer te vestir, mas para isso você precisa jogar fora, você precisa deixar de lado essa sua capa, porque você não é Bartimeu apenas, você não é só filho de uma pessoa, não, você tem um nome, você tem uma identidade, você tem uma visão, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, essa é a sua identidade. E assim como nos evangelhos a gente vê Jesus curando inúmeros cegos, essa é uma visão profética de que nessa manhã, de tudo aquilo que Ele quer fazer, Ele quer curar a minha cegueira, Ele quer curar a sua cegueira. Deixa Ele colocar o lodo nos seus olhos, deixa Ele cuspir saliva nos seus olhos. Talvez na sua visão de mundo, você vai falar assim: mas isso é nojento, isso é anti-higiênico, mas e o Covid? Não. Às vezes, aquilo que Jesus faz para curar a sua visão pode não fazer sentido nenhum para a sua carne, mas Ele está te curando, Ele está te tocando nessa visão. Em nome de Jesus. Por isso, eu quero orar com cada um de vocês, em nome de Jesus, e eu quero declarar sobre a sua vida, Senhor,
quebra hoje com toda a dureza do nosso coração, quebra hoje com todo orgulho, com toda a soberba, quebra hoje com toda a arrogância do nosso coração, Pai, da gente achar, não, eu entendo, não, eu vejo, não, eu sei, eu isso, eu aquilo, não, nos veste com as vestes da humildade, Espírito Santo. Por quê? Porque se existia algo que era reconhecido na pessoa de Jesus, era, Espírito Santo de Deus, a humildade. Ora, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não quis ser igual a Deus, mas se esvaziou da forma de Deus, e na figura de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nos veste, Espírito Santo, com a humildade. Sim, remove de nós todo orgulho, remove da nossa mente todo orgulho espiritual até mesmo, porque às vezes a gente pensa que a gente conhece a Bíblia, a gente conhece as Escrituras, mas Senhor, mesmo assim, às vezes a gente é tão vazio de uma visão de Deus, Pai. A gente está cheio de informações, mas muitas vezes o que falta para a gente é um coração. Espírito Santo, abre os olhos do nosso coração, nos batiza nessa manhã com a humildade, com a flexibilidade. Nós nos abrimos nessa manhã, porque nós queremos ser flexíveis para te dizer, Espírito Santo, muda tudo aquilo que o Senhor precisa mudar, muda-nos por completo, Senhor, em nome de Jesus, muda, faz como o Senhor fez com Paulo, ali na casa de Simão, e Senhor, abre o nosso entendimento, abre a nossa visão, sabe? Existem alguns assuntos e algumas coisas que a gente pensa que a gente entende, que a gente pensa que a gente conhece, mas, Senhor, dá-nos a sua visão sobre tudo isso, muda a nossa visão, muda tudo aquilo que precisa ser mudado, em nome de Jesus. Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais. E, Senhor, nós cremos que se o Senhor mudar a nossa visão, o Senhor vai mudar o nosso casamento, o Senhor vai mudar a nossa família, o Senhor vai mudar os nossos relacionamentos, tudo vai mudar na nossa vida, porque uma mudança de visão, ela é uma mudança de vida. E eu quero profetizar, Pai, e declarar sobre a vida dos teus filhos essa mudança de vida em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, gente. Glória a Deus.